Pessoal, essa aqui é então a segunda parte da aula relacionada à Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? A gente tinha parado aqui na questão da responsabilidade compartilhada e eu então vou continuar daqui a segunda parte dessa aula. Então, como a gente tinha colocado, a lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela como um dos seus instrumentos, né, como um ponto importante, ela colocou aqui a questão da responsabilidade compartilhada, que seria então que todos os atores de uma determinada sociedade são responsáveis, né, pela, vamos dizer assim, pelo gerenciamento dos resíduos gerados nas suas atividades, né, econômicas e nas suas atividades do dia a dia. Então aqui diz que todo mundo, né, traduzindo por miúdos, que todo mundo é responsável pela questão dos resíduos gerados, né, de forma solidária. O que é forma solidária em termos jurídicos? É que todo mundo junto, né? A gente responde todo mundo junto. Então a gente já tinha visto aqui a responsabilidade compartilhada pelos fabricantes e os importadores, né? Lembrem-se que eu coloquei para vocês que os importadores eles são equiparados a fabricantes, né? Então eles têm as mesmas responsabilidades. Então a gente tem que ver agora os outros, né? Os outros três, né? Aqui a gente tem então os revendedores, os comerciantes e os distribuidores. Então aqui eles têm um conjunto de responsabilidades, né, compartilhadas junto com os outros atores para que se aconteça na prática a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então eles têm aqui como uma dessa parte de responsabilidade promover, né, e dispor, inclusive, espaço físico para receber aqui e armazenar os resíduos sólidos de forma correta, né, que estão sobre a sua responsabilidade. Então, a gente viu aqui, esses aqui são responsáveis por produzir ou, né, fazer de conta que eles são os produtores sendo importadores. Aqui já é a questão do consumo, né, da distribuição e da chegada ao consumidor final, né. Aqui pode ser tanto pessoa física, né, a pessoa natural, quanto jurídica, né? Porque se você tem lá no supermercado, ela vende tanto para a pessoa natural quanto para a pessoa jurídica, né? Então elas têm por obrigação aqui também fazer centros de coleta, né? E a gente talvez, não sei em registro, mas em muitos lugares do Brasil, você vê centros de coletas em supermercados, né? Por exemplo, em farmácias, quando o resíduo é oriundo da área da saúde, né? Como eu falei para vocês, as farmácias, né, como comerciantes, eles têm que disponibilizar ali condições para receber medicamento vencido ou aquele medicamento que a pessoa não quer mais, né, não está vencido, mas a pessoa não tem mais interesse de utilizar, né, então ele pode receber ali. Então são dois exemplos dessa responsabilidade compartilhada. E então, outra obrigação deles é deixar claro, né, através de campanhas informativas, né, nas diversas mídias, que o consumidor tem pontos onde eles fazem a coleta e onde o consumidor pode então fazer ali o depósito daqueles resíduos que ele gerou, né, na sua atividade do dia a dia, né? Então ele fora isso, né, ele tem toda essa questão de fazer toda a informação e proporcionar, vamos dizer assim, uma parte da educação dos consumidores. E nós, consumidores, pessoas naturais, né, a gente também tem que contribuir com todo esse processo e a gente é chamado, né, pela legislação a contribuir principalmente na questão de você fazer o descarte, né, e fazer uma prévia seleção dos resíduos para que eles possam ser depois utilizados da forma correta, né? Ou seja, se eu fizer a separação da forma correta aqui na minha casa, eu vou facilitar o processo depois de gerenciamento através, por exemplo, da coleta seletiva, né? Se eu separo aqui o que é destinado à coleta seletiva daquilo que é orgânico, eu estou contribuindo para, né, um processo mais rápido da coleta seletiva e também da reintrodução em diversas cadeias produtivas do que pode ser reutilizado, né, e reciclado. Então aí a gente participa ativamente. Outra obrigação dos consumidores é que você, assim, obedecendo, não, vão atendendo o pedido
lá do distribuidor, do supermercadista e tal, você faça a entrega, né, quando possível, em lugares apropriados, onde os comerciantes e distribuidores, né, se propõem a deixar à disposição de vocês. Lá, um ponto de coleta, a gente vai ver isso depois com mais cuidado quando a gente estiver falando de coleta seletiva. Mas então eu sou chamado a essa questão do gerenciamento. O que eu não posso esquecer, né, é que eu também estou sujeito, né, àquela questão daquelas setinhas que dão prioridade. Eu vou voltar aqui para vocês relembrarem. Então, eu como pessoa física, né, eu tenho que também, como pessoa, como consumidor, como pessoa natural, eu tenho que tentar fazer isso aqui, né, que se possível não vou gerar, se possível eu vou tentar reduzir, reutilizar, reciclar, tratamento ou disposição final adequada, né? Então eu poderia, eu sou convidado a trabalhar nesse sistema aqui, né? E a não geração dos consumidores, que é muito importante, é muito a questão do consumo consciente, ou seja, eu vou consumir aquilo que é necessário para o meu modo de vida, né? Evitando um consumo excessivo, né? E ao ponto que eu vou atrapalhar aí o meio ambiente, né? Principalmente naquela capacidade de suporte. Então existe toda uma discussão sobre o consumo consciente, né? Seja ele de alimentos, seja ele de bens que a gente vai ver depois, né? Que são duráveis ou que são semiduráveis, né? Então eu posso fazer toda uma questão de participando com a questão da redução, né, do consumo desnecessário. Então, mais para frente, como instrumento também que está lá na política, né, eu até disponibilizei lá no Moodle a terceira versão é um livro, né, que tem um link lá no Congresso Nacional, é um livro, uma publicação que traz a política inteira para vocês olharem. Claro, ela está no formato de legislação, né, de capítulos, de parágrafos, de incisos, de artigos, e a gente tem que tomar bastante cuidado na hora para entender a construção da política como legislação, né? Então eu coloquei lá esse material para vocês poderem fazer consultas quando for necessário. Então lá no artigo 3, lá pela página 14, né, a lei apresenta uma série de instrumentos, né, e dentro desses instrumentos tem aqui um que vocês vão estudar um pouco mais para frente, a gente vai ver nessa disciplina, mas vocês têm uma disciplina, vamos dizer assim, dedicada à logística reversa, né, que é considerado pela lei um instrumento de desenvolvimento econômico e social, né, onde um conjunto de ações são postas em práticas para você conseguir restituir esses resíduos gerados nas atividades, tanto empresariais como na atividade do dia a dia, para serem reinseridos numa cadeia produtiva, que pode ser a mesma cadeia produtiva ou pode ser outra cadeia produtiva. E caso não conseguir virar rejeito, eu vou dar então uma destinação adequada. A logística reversa, né, ela é uma área talvez mais nova da logística, né, onde ela faz o retorno, né, dos resíduos para o começo da cadeia produtiva, né? Eu coloquei aqui para lembrar da visão mais sistêmica, porque eu falei para vocês, falta nessa questão de todo esse pensamento da questão do gerenciamento, a questão do projeto. A gente vai ver depois as questões ligadas ao projeto de um produto ou um serviço que vai ser colocado para consumo. Mas aqui então a logística reversa, ela tem a sua validade, ela tem um papel super importante, né? E a gente vai ver que ela se divide em logística reversa de pós-venda e pós-consumo, que é bem interessante de a gente entender as vantagens, as desvantagens, né? Então isso aqui é uma definição tirada do livro do Leite, que é provavelmente a pessoa, o autor mais utilizado na logística reversa, tá? Então aqui tem um gráfico da logística reversa, talvez vocês conheçam ou ainda não conheçam, mas vocês vão estudar com bem mais profundidade, né? Logo aqui na frente a gente também vai estudar esse instrumento e como que ele se relaciona com a questão do gerenciamento de resíduos, né? Então aqui vocês têm aqui a logística de produção e consumo, que é chamada só de logística, né? Poderia ser a logística direta, ou seja, ela liga aqui
os produtores, os importadores, né, os fornecedores de bens e serviços, até a questão dos consumidores. Então tem toda a questão aqui da indústria, da distribuição, do comércio, e vem até os consumidores. Esse lado aqui é chamado de logística de produção e consumo ou logística direta. A logística reversa, então, se ocuparia, né, de pegar aqui os resíduos da pós-venda e do pós-consumo para voltar aqui toda a cadeia e voltar aqui nos fornecedores e fazer um link aqui para o reaproveitamento desses resíduos, né? Então aqui a gente vai ver que a gente vai se dividir em pós-consumo e pós-venda, né? A grande diferença de pós-consumo e pós-venda é exatamente essa, né? Quando eu falo de pós-consumo, eu já fiz o uso desse produto que eu comprei. Enquanto que o pós-venda é mais ligado à questão de assistência técnica, de produtos com defeito que eu nem fiz o consumo dele, né? Que ele é necessário que ele volte para algum elo da cadeia produtiva aqui, para que ele seja consertado, reaproveitado, né? Então eu vou pegar aqui um exemplo, né, de pós-consumo bem simples, que é a questão, por exemplo, da latinha de refrigerante. Você compra uma latinha de refrigerante, você não comprou a latinha, você comprou o líquido que está lá dentro. Aquilo que vai ser consumido por você é o líquido. Então assim que você termina aqui, né, os fornecedores dão a matéria-prima, a indústria lá produz essa latinha de refrigerante, vem pelos distribuidores, atacadistas, acaba no supermercado ou nos pequenos varejistas, e alguém vai lá e compra essa latinha e consome o líquido. O resíduo é a latinha de alumínio, né, aquilo que é a embalagem, que a gente não vai utilizar, e essa embalagem então ela pode voltar na cadeia produtiva aqui, né, através dos catadores ou através da coleta seletiva, e ela volta a ser aqui matéria-prima novamente para a latinha para a indústria do refrigerante. Então aqui eu consumi o produto, né? Agora, se eu não chegar nem a consumir esse produto é chamado logística reversa de pós-venda. O que é pós-venda? Eu compro uma televisão em uma loja de departamentos, né? Por algum motivo eu não fiz o teste, eu até fiz o teste, comprei, levei para casa, ou recebi pelo correio ou por uma transportadora. Eu coloquei a televisão na tomada e ela não funcionou, né? Então esse eu não estou consumindo, né, aquele benefício que a televisão me dá, que é assistir programas, porque ela não está funcionando. Então ela tem que voltar aqui, por exemplo, para assistência técnica, né, para ela ser recondicionada, consertada, e depois ela vai voltar para mim, né, se ela estiver pronta. Mas eu também vou precisar disso aí. Em alguns casos, né, de alguns produtos e alguns serviços, não tem como eu consertar. Houve um processo, né, um problema no processo produtivo, e esse produto não tem a qualidade necessária para que seja consumido, né, pelo consumidor. Então o que acontece? Isso é chamado de pós-venda. Então pós-consumo, eu acabei com a vida útil daquilo, eu usei aquele bem, acabei com a vida útil, e depois eu vou descartar o resíduo. E no pós-venda não, muitas vezes eu sequer utilizei o produto e ele precisa ser retornado, né, na cadeia produtiva para ser readequado. Então eu coloquei aqui, né, então só para voltar aqui, a logística reversa é uma coisa que a gente vai estudar com todo cuidado aqui na frente. Um outro instrumento que eu tenho, que é um instrumento bastante importante, né, da lei e de todo o gerenciamento de resíduos, é a coleta seletiva, né? Então a coleta seletiva, que é uma obrigação dos municípios, né? Na verdade, essa obrigação ela está nos municípios, por quê, né? Porque as pessoas elas vivem nos municípios, né? Você não vive, né, o teu local onde você vive é no município. Você não vive na federação, por assim se dizer, né? Pessoal, mas eu vivo no estado. Sim, mas a tua unidade básica é o município. As primeiras ações que você faz estão diretamente ligadas ao município. Se fosse eu olhar para a federação, então o resíduo que eu gero aqui, vamos dizer, em Santa Catarina, ele tem pouco contato com o resíduo que vai gerar em São Paulo, né? Eu sei que existem cooperativas de reciclagem que recebem papel, que recebem alumínio, mas é difícil. Então, na verdade, o maior afetado, né, pela geração de resíduos nas atividades antrópicas é o próprio município, onde você vive, né? Então os municípios foram obrigados na lei a implantar serviço de coleta seletiva, né? E aí a gente vai
é conhecer com muito cuidado a coleta seletiva mais na frente, como que a gente pode construir um plano de coleta seletiva. Vamos olhar um estudo de caso de um município que implantou a coleta seletiva, mas é um instrumento extremamente importante, né, que tem como fundamento a participação do consumidor. Por isso que ela está ligada diretamente ao pós-consumo. Então, se eu tivesse na minha casa um conjunto, né, de todas essas cores aqui, pode ser saquinho, pode ser embalagens, e eu fizesse corretamente o descarte, né, daquilo que eu considero que não tem mais sentido para mim, que a gente chama de resíduos aqui, eu estaria ajudando sobremaneira o processo de coleta seletiva. Então é um instrumento bastante importante, né, e que tem efeito direto nos consumidores. Um outro instrumento que está lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, é uma coisa chamada acordo setorial, que é um contrato, né, jurídico que é firmado entre o poder público e aqui os participantes, né, da responsabilidade compartilhada, principalmente, né, é muito difícil o poder público traçar aqui um acordo setorial com os consumidores, então ele vai naquele que é mais forte, né, que são os fabricantes, os importadores, os distribuidores e comerciantes. É a mesma coisa que na legislação tributária. Não sei se vocês já estudaram legislação tributária. Existem alguns tributos que eu não deixo para o consumidor recolher. Eu faço a etapa anterior recolher porque ela é mais forte. Vou explicar um caso. O supermercado, né? Quem recolhe o ICMS dos produtos que nós consumimos no supermercado e que estão lá discriminados no cupom fiscal é o supermercado. Né? O governo não deixa para que cada consumidor emita uma guia do ICMS e recolha o seu próprio ICMS. A gente é o último elo da cadeia, né, de consumo, os consumidores, então o governo joga em cima daqueles que são mais fortes, mais fácil de fiscalizar. Né? É mais fácil você fiscalizar, por exemplo, sei lá, 50, 100 cadeias de supermercado do Brasil do que 213 milhões de consumidores. Né? Isso é muito simples de entender. Então aqui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela faz a mesma coisa. Ela vai criar acordos setoriais, né, um contrato onde vai ter quem faz isso, quem faz aquilo, né, sempre pensando na questão do meio ambiente, né, com aqueles que são mais fortes. Né? Então esse acordo setorial, ele está muito ligado à logística reversa, né, e ele vai aqui, como eu coloquei em vermelho, facilitar e potencializar o alcance do sistema de logística reversa. Então a gente, esses acordos setoriais, ele pode ter aqui embaixo, né, a abrangência nacional, regional, estadual e municipal. Tá? Então o acordo setorial é um instrumento importante, a gente também vai olhar com mais cuidado. Então aqui, quem pode participar da elaboração desse acordo setorial? Se eu estou falando de um contrato, né, a gente está falando aqui de uma natureza, um contrato firmado, quer dizer, vai ter assinaturas dos representantes legais e assim por diante, eu estou falando, né, que eu posso aqui, então, que tem que discutir esse acordo setorial. Então, o poder público, né, que faz parte da responsabilidade compartilhada, os fabricantes, né, os importadores e os comerciantes e distribuidores, aí pode entrar cooperativa e associação de catadores, indústrias, né, e entidades de representação de consumidores, quando for necessário, para fazer inclusive a proteção dos consumidores, né? Ou seja, para que o acordo setorial não seja além da lei, né? E colocar, vamos dizer assim, normativas, colocar responsabilidades que o consumidor não pode cumprir em detrimento de suas atividades. Tá? Então, aqui tem como é que funciona um acordo setorial. É um fluxograma aqui que eu peguei do Cineplast de São Paulo, né? Onde existe uma proposta de acordo setorial, né? E aí tem todo um caminho, se estuda a viabilidade técnica, né, se faz um edital, se cria um grupo desse acordo, né, se apresenta uma proposta inicial, aí tem toda uma discussão com os envolvidos, né, se for necessário se faz alterações, se não, se assina um acordo setorial e se publica através de um decreto. Então o acordo setorial vira uma obrigação. Né? Então aqui eu posso, por exemplo, fazer um acordo setorial, já tem de plástico, já tem vários, a gente vai ver aqui. Isso tudo foi construído, né, com a participação de toda a coletividade para que ele possa também funcionar. Eu também não posso fazer um acordo leonino, né, um contrato leonino, onde as partes envolvidas não conseguem de forma nenhuma
atender o que está escrito na letra fria do papel, né? O papel aceita tudo, mas eu tenho que ver se na prática isso é possível. E é claro que eu tenho aqui uma série vamos dizer assim, depois eu vou fazer uma série de acertos depois, eu vou analisar, ver se aquilo está funcionando e, como todo plano, ele pode ser revisto, tá? Então a gente já tem aqui acordos setoriais, né, de toda essa grande quantidade de produtos, principalmente aqueles, né, que tem grande participação na geração de resíduos. Então você tem aqui, né, baterias, você tem embalagem de agrotóxico, que é um case muito interessante de se ver no Brasil todo, né, o recolhimento das embalagens de agrotóxico que começa lá no campo, né, e aí você tem filtro e lubrificante, você tem embalagens, você tem medicamentos e assim por diante. Existem outros acordos em andamento, como por exemplo da construção civil, que vai envolver, por exemplo, então, o poder público, vai envolver os fabricantes, importadores que produzem bens para a indústria da construção civil, né? Cimento, aço e outras coisas, e também vai envolver aí as construtoras, né? As grandes construtoras, e aí deve envolver todos os setores da sociedade que tem a ver com essa cadeia produtiva. Por isso que é chamado de acordo setorial, que é de algum setor da economia, né? Vocês podem ver aqui que são tudo cadeias produtivas. Eu falo aqui da cadeia produtiva de eletroeletrônicos, existe aí uma série, né? O setor de eletroeletrônicos é extremamente simples e inclusive classificado em outros subsetores, né? Aí você tem a linha branca, a linha marrom, a linha cinza, né? Que são as linhas que envolvem os eletroeletrônicos aí, tá? Quando os próprios distribuidores, né? Eles se apresentam para fazer isso aí, eles procuram, né? Fazem uma proposta ao Ministério do Meio Ambiente, e aí eles apresentam o acordo setorial que esses fabricantes, esses importadores, distribuidores, comerciantes querem fazer. Por que eles se antecipariam? Para evitar aquilo que a lei vai ser negativa para eles, ou seja, vai doer no bolso na hora que eles forem, né, se fizer uma fiscalização e eles não cumprem o que está escrito na lei. Claro que o Brasil tem muitas deficiências, mas então é claro que seria muito importante, não só nessa questão do meio ambiente, mas questões inclusive de marketing, né, para dizer que eu sou uma pessoa, eu sou um fabricante, um importador, um distribuidor, um comerciante preocupado com o meio ambiente, e pegar aí créditos, né, ser creditado de louros de que esse fabricante respeita a ISO 14000 ou respeita a Política Nacional de Resíduos Sólidos, compre comigo porque eu respeito o meio ambiente e assim por diante, tá? Por isso eles teriam interesse de apresentar. E é claro, quando eles apresentam, eles chegam com uma proposta, né? Seria interessante que a gente analisasse, porque eles vão chegar com a proposta deles, né? O que é importante e interessante para eles, né? Então, quando é iniciado pelos fabricantes, então eles procuram o Ministério do Meio Ambiente. Mas o poder público, através do Ministério do Meio Ambiente, ele também pode fazer chamamento através de editais dizendo, eu quero que saia um acordo setorial que envolva a cadeia produtiva da banana. Então vai ter um edital e as pessoas vão se inscrever, né, nesse edital para a construção junto com o poder público desse acordo setorial, né? Vejam, esse acordo setorial tem a ver com a questão dos resíduos do meio ambiente, tá? Eu coloquei aqui um link para vocês darem uma olhada na questão da logística reversa. Depois nós vamos olhar esse link com mais cuidado na questão do sistema de informações, né, que é o SINIF. Até vamos ver aqui se está funcionando. Eu vou dar uma clicada aqui em cima, porque muitas vezes ele deve ter aberto em outra tela do coisa. Vamos ver se eu consigo achar aqui, né, para abrir. Pelo que eu estou vendo aqui, vamos ver aqui. Opa, ele abriu aqui, ó. Então eu tenho aqui esse SINIR aqui, ó, a gente vai olhar com cuidado aqui as questões, né, da responsabilidade compartilhada. Se vocês quiserem dar mais uma olhada, tem tudo aqui que tem na página desse SINIR que a gente vai estar olhando. Então aqui estão
aqui os acordos setoriais, está vendo aqui, ó, já implantados do eletroeletrônico, de embalagem, de óleo lubrificante, de pneus, aqui, ó, lâmpadas fluorescentes. Então tem uma série de acordos setoriais. Se eu clicar aqui, ele vai abrir né, ele vai falar sobre o ciclo como funciona, né, os riscos, os resultados, né, e a regulamentação aqui, né, e a instrução normativa e assim por diante. Então eu coloquei ali até para uma questão de que vocês deem uma olhadinha nessa questão desse link que eu coloquei aqui, tá? Então, o que a gente tem de dificuldade no acordo setorial, né? Que é importante que a gente vai olhar aqui, que é interessante que vocês saibam. Primeiro, né, que a dimensão do Brasil em termos de território e modais de logística torna bem difícil, né, eleva muitos custos de armazenagem de transporte, né, e em função de você fazer a logística reversa desses equipamentos, né, desses resíduos, e que isso atrapalha muito a questão do acordo setorial. Então, um ponto assim que a hora de montar o acordo setorial tem que ser muito bem olhado, né? O custo acaba depois sendo incorporado ao preço do produto. Quer dizer, quem vai pagar, né? Eu sempre queria que quem vai pagar são os consumidores. Porque a empresa, ela, apesar de estar fazendo uma coisa que foi imposta pela lei, ela vai tentar se escapar desse custo, né? Tanto o custo de logística como o custo depois de tratamento, de reaproveitamento e também de dispensa em local adequado, né? Isso tudo vai acabar no preço do produto para cobrir todos os custos envolvidos. E isso vai acabar para o consumidor, né? Que sempre é o que acaba pagando todos os custos, né? Se vocês já fizeram lá a disciplina para saber qual é o preço de venda, eu tenho que saber todos os meus custos. E isso aqui para uma indústria ou para um setor mercadista é custo e alguém vai ter que pagar. Então isso é uma dificuldade que existe nesses acordos setoriais. Outra é você articular aqui a todos os fabricantes, os importadores, né, porque ainda existe, claro, uma certa resistência, principalmente porque gera trabalho adicional, gera custo adicional, para que isso funcione. Tem um outro problema de acordo setorial que é bastante complicado, né? Que tem um exemplo da questão da embalagem em vidro, é que não existe, né, ainda um mercado muito bem estabelecido, né, para esse resíduo. Se você falar de papel, se você falar de latinha de alumínio, isso tudo tem um mercado muito bem estruturado, principalmente de latinha de alumínio, onde existe realmente uma remuneração, né, dos elos dessa cadeia de retorno da logística reversa, né, de retorno até chegar de volta na reinserção na cadeia produtiva. O meio ambiente precisa, a legislação está aí, mas se não existe interesse, né, em fazer esse negócio dar certo, principalmente pelo lado de quem vai catar esse resíduo, não dá certo. Por exemplo, é comum você ver lá aquele pessoal que está catando resíduos na rua com aquelas carrocinhas, isso a gente vai ver lá na coleta seletiva, essas dificuldades, mas muita gente está interessado na latinha de alumínio, que é um mercado estabelecido e fácil de você revender aquele resíduo. Se alguém vai na praia, vê que muitas vezes os catadores, eles deixam qualquer outro resíduo e saem carregando sacolas e sacos de latinha de alumínio. Por quê? Porque esse mercado existe, né? Então é mais fácil e remunera os entes. Alguns desses mercados que a gente viu aqui, eles são custos, né? E isso dificulta muito. Outra grande dificuldade é a educação ambiental, que a gente vai ver com mais cuidado. Ou seja, como não existe a participação, vamos dizer assim, integral dos consumidores por falta de educação ambiental, que é basicamente destinada às pessoas naturais, eu não entendo por que eu tenho que fazer esse tipo de coisa. Ou, por exemplo, por que eu tenho que separar meu óleo de cozinha, em vez de jogar ali na pia da cozinha, eu armazeno e levo para entregar num supermercado. E o supermercado leva aquilo, é feito, por exemplo, tratado, é feito, por exemplo, diesel, né, transformado em diesel para caminhões, para ser utilizado em caminhões e assim por diante. Então, quer dizer, falta um pouco da participação das pessoas, né? Quando não tiver, né, quando não se achar um acordo setorial
de logística reversa, né? E aí é um problema, o poder público, né? Eles podem então fazer um termo de compromisso, né? Esse termo de compromisso, então, ele, vamos dizer assim, ele não tem, quando não tem um regulamento expedido pelo Poder Executivo ou um acordo setorial, que era o caso, por exemplo, da parte de recolhimento da construção civil, né? Então, ele vai ser feito um termo de compromisso, né? Então, às vezes, isso é uma saída em níveis menores. Quando por exemplo, é uma questão municipal ou é uma questão, né, de um consórcio de municípios. Então, pode ser feito um termo de compromisso, que também é uma coisa normatizada, né? E aí, aqui já aparece os responsáveis pelo ciclo de vida do produto, né? Então, é uma coisa, vamos dizer assim, mais imposta, né? Então, para isso tudo funcionar, né, e é importante que quando eu faço planejamento, eu boto ações de gestão, né, eu tenha indicadores e informações, para construir indicadores, para que eu possa fazer todo o processo, toda essa questão do gerenciamento de resíduos funcionar. Você sabe que a administração ela tem lá grande, né, a gente precisa fazer basicamente 4 coisas, né, que é planejar, né, que fazer todo o planejamento, né, eu preciso colocar as pessoas para me ajudarem, que é a questão da liderança, né, eu tenho que ter toda uma questão de controle em cima disso, né, e eu tenho que ter indicadores para ter controles, né, então eu preciso fazer controles, então eu preciso de informações. Eu pulei aqui a função da administração, né, que é planejar, organizar, né, dirigir e controlar. Então, se você tem essas 4 funções, para que tudo isso, todo esse processo de gerenciamento dê certo, eu preciso então um lugar onde eu tenha dados, onde eu tenha informações que me tragam bases para eu fazer indicadores, né? Por exemplo, quanto está sendo qual é a abrangência da coleta seletiva no Brasil? Eu tenho que ter o dado e tenho que ter o indicador. Por que funciona aqui, por que não funciona ali? E esse sistema de informações, então chamado de CINIR, né? Ele é um site que eu vou mostrar para vocês logo, que tem uma série de informações, né, que são inseridas pelo Ministério da Agricultura, do Ministério do Meio Ambiente, em que eu posso tirar informações, uma série de informações para ver como é que tá a situação, né, das informações. Então vamos lá dar uma olhada nesse site. Então, pessoal, aqui está o site do CINIR, que é o Sistema de Informações, né, o gerenciamento de resíduos. Está aqui o endereço dele, vocês podem acessar ele. E uma coisa legal de você ver em todas as informações aqui, que são muitas informações, né, você tem lá de cá toda a questão da legislação, de documentos, de bancos de dados e tal, mas diálogos setoriais, né? Então você tem uma coisa aqui que é muito legal nesse sistema de informações que a gente pode pegar, que por exemplo esse painel de gestão de resíduos, né? Ele abre para a gente então uma série de informações bastante amplas a respeito de tudo que é colocado aqui para a questão de informações do gerenciamento de resíduos. Ele demora um pouquinho às vezes para abrir, né? Que ele é um site pesado de informações, mas ele é um site bastante interessante, onde você pode achar aqui diversas informações sobre o resíduo sólido. Deixa eu dar só uma coisa aqui para ver se ele refresh aqui para ver se ele entra melhor. Então, gente, ele está entrando aqui, ele vai preencher todas as informações, né? Mas você já tem aqui, você já consegue ver, por exemplo, cobertura da coleta doméstica, aqui,
no Brasil, né? Quem realiza a coleta seletiva, aqui ó, população servida pela coleta seletiva no Brasil, né? Isso tudo são informações que estão nesse CNIR, ó. Então aqui você tem indicadores estaduais, você tem indicadores do Brasil e tem uma questão aqui de georreferenciamento, né? Inclusive, ó, você vê aqui as informações que é possível abrir aqui. Você tem aqui, ó, municípios que participam realiza coleta diferenciada, tá vendo aqui da construção civil, ó. Você vem aqui, vai ver o que aumenta. Aqui tem município que possui plano de gestão de resíduos sólidos conforme a lei que a gente está estudando aqui, ó. Você tem aqui 2013, 2014, 2015 e você tem aqui tem aqui até 2017, né? A gente vai olhar um pouco desses dados, você vê que aqui tem ainda um grande diferencial daqueles municípios que não têm, daqueles que têm, e dá para inclusive você filtrar os municípios, né? Você tem aqui uma série de informações, né? Ó, aqui, ó, município que realiza coleta diferenciada de resíduos de saúde, veja, né? E aí você tem aqui sim, e aqui você tem não, né? Do que foi feito pesquisa, e assim é bastante amplo esse painel, com muitas informações, né? Que a gente pode procurar município por município, né? Que fazem aqui, que fornecem informações para o Sistema Nacional de Informações sobre Resíduos Sólidos. Eu só coloquei aqui porque é um site importante, né? Quando vocês estiverem fazendo algum trabalho sobre resíduos, vocês podem pegar uma série de informações aqui. Então, pessoal, essa segunda parte fica por aqui. Na próxima a gente vai falar sobre educação ambiental.